Opa, tudo bem? Vou fazer agora a questão 12 da prova da Escola Naval, a prova azul de matemática. Acho que essa é a última que eu vou fazer antes da prova em si. Então eu vou desejar uma boa sorte já para quem eu vou fazer. E, bem, vamos começar. Ela é uma questão só. Ela vai aparecer para vocês aí, né? Ela é uma questão de cálculo, de analisar. Análise de cálculo teórica mesmo. Então é de V ou F, a gente vai mostrar por que cada alternativa está falsa ou verdadeira. Ok? Vamos lá então. Questão 12. 12. Bem, primeiro, a primeira afirmativa é o que ele fala. F é derivável. Então, F derivável em I, que é um intervalo, tá? Aí F é estritamente crescente. Ele quer saber se F é estritamente crescente, então F' de x é maior do que zero, sempre. Bem, se f é estritamente crescente, o que tu pode garantir é que f' de x é maior ou igual a zero, não maior do que zero. O que vale? O inverso. Se ela é derivável, isso equivale. É o caso do C então que ou C somente C. O C somente C não é válido, a ida e a volta. A volta é, se f' de x é maior que zero, f é crescente. É estritamente crescente. Mas se f é estritamente crescente, não necessariamente ele é maior do que zero. Agora, maior ou igual, sim. Por quê? Pegar uma função que eu escrevi na questão anterior, y igual a x ao cubo. Vamos analisar ela. Y igual a x ao cubo é assim. O que é a definição de função estritamente crescente? A seguinte. Se x1 maior que x2, isso implica que f de x1 é maior que f de x2. A função y igual a x ao cubo, isso aqui vale. Se x1 é maior que x2, x1 ao cubo é maior que x2 ao cubo. É só para mostrar bem fácil, é só tu levar o cubo dos dois lados aqui, ela é uma função e já fica claro isso daqui, não tem problema, porque tanto se é negativo quanto positivo não altera, não é que nem no quadrado que os negativos viram positivos. Então não tem tanto problema nisso. Ela é uma função, então, que ela é estritamente crescente, sempre vale. Só que f' de zero é igual a zero, porque f' de x é 3x quadrado. Então f' de zero é zero. Então não vale nesse caso. Ela vale se é maior ou igual a zero. Mas se maior que zero, só não. Então a primeira é falsa. A segunda. F pertence a B. F de A até B. E é periódica de período T. Então, período T. Aí ele diz que se ela tem período T, para qualquer KT, ela também é periódica. Periódica. Tá. Isso é verdade. Por quê? O que é uma função periódica? Uma função periódica significa o seguinte, que f de x é igual a f de x mais t, sendo t o período. Isso aqui garante que é periódica. Só que, para qualquer x pertencente ao domínio, pertencente a A no caso aqui, né? Só que, se f de x é igual a f de x mais t, se eu pego e chamo esse x mais t de A, eu vou ter que f de A tem que ser igual a f de A mais t. Só que A é x mais t. Então, f de x mais 2t. E eu posso fazendo isso de novo. Chamo isso aqui de b e faço de novo. Isso aqui vai ser igual a f de x mais 3t. E assim por diante. F de x mais kt. Com k pertencente aos inteiros positivos, que é o que ele dá na alternativa. Então, essa alternativa vai ficar sendo verdade. Se ela tem período t, ela tem período 2t, 3t, 4t, também vale. Então é verdade. A terceira agora.
Toda função contínua é derivável. Essa é falsa de cara. F contínua é derivável. Bem, qual é a definição de continuidade? Continuidade significa que o limite, quando x tende a pela direita de f de x, é igual ao limite, quando x tende a pela esquerda de f de x, e isto é igual a f no ponto A. Isso é a definição de continuidade matemática. Os limites laterais coincidem e coincidem com o ponto da função. Graficamente, o que seria? Contínua é aquela função que eu consigo seguir com a caneta no papel o tempo inteiro sem tirá-la do papel. Agora, uma função contínua ser derivável não necessariamente é verdade. Por quê? Se tu pegar qualquer função que seja módulo, que elas são funções que ela tem esse caráter assim, ela é contínua. Por quê? Se eu seguir com a caneta, eu posso desenhar a função inteira sem tirar a caneta do papel. Mas esse ponto aqui não é derivável, porque ele não tem uma suavidade, ela não é suave. Ela é um bico. Funções com bico não são deriváveis, porque não tem uma inclinação específica. Ó. Ela poderia ser essa inclinação ou essa, não tem como saber, então não tem derivada. Ou seja, funções contínuas não necessariamente são deriváveis. Isso aqui está obedecendo, porque o limite pela direita e pela esquerda é igual à função no ponto. Mas ela não é derivável. Funções módulos, qualquer função com bico é assim. Então isso aqui é falsa. Isso aqui é de cara. Função contínua não é derivável. Necessariamente. Tá. Alternativa 4. Alternativa 4. F de novo, domínio A, imagem B. Ela é estritamente crescente ou decrescente num intervalo x contido em A, ele diz que ela é sobrejetiva. Tá, é falso. Por quê? Se ela é crescente, estritamente crescente ou decrescente, isso garante outra coisa. Funções extremamente decrescentes e crescentes garante que f é injetiva. Porque se a função é estritamente crescente, isso implica que f de x1 é maior que f de x2, C somente C, x1 maior que x2. Ou seja, como ela é estritamente crescente, cada x1 só vai ter um f de x1 se for exatamente x1. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que f de x1 é igual a f de x2 apenas se x1 é igual a x2. Porque se fosse diferente, ela tem que ser maior ou menor. Então, o fato de a função ser estritamente crescente ou decrescente garante que ela é injetiva. Sobrejetiva, não. Sobrejetiva não tem nada a ver com isso. Sobrejetiva tem a ver com o domínio e a imagem coincidirem. Ou seja, Sobrejetiva tem a ver com a imagem coincidir contra o domínio. Qualquer função que tu pegar um exemplo, tu vai ver que isso aqui é falso. Porque, ó, suponha, esse aqui é o intervalo A, que ele te dá. E esse é o intervalo X que ele te dá, que está contido em A. Ele diz que no intervalo X, ela é estritamente crescente. E o intervalo B, tu pode dizer que é daqui até aqui. Só tem que respeitar a questão lá. Tá? Aqui. Ela é estritamente crescente, ó. Mas ela não é subjetiva, porque o intervalo B vai tudo isso aqui. Ele pega só desse X, esse X até esse X' aqui. Então dá pra ver de cara que ela não é subjetiva. Ela não pega todo o contradomínio. Então ser subjetiva não é garantia. Ela é garantia de ser injetiva, isso sim. Funções crescentes, estritamente decrescentes ou crescentes são injetivas. E agora, então essa aqui é falsa, né? Agora 5. Tá, agora número 5, eu troquei de folha.
A número 5 é bonita. Ele te dá f e g de x e te diz que g de x é igual a f' de x e f duas linhas de x é igual a menos f de x, certo? Aí ele te dá uma função, h de x, que é g de x ao quadrado mais f de x ao quadrado. Te dando essa função, ele te diz que h de 0 é 5 e pede h de 10. Ele quer saber se é 5 também, né? Como é que a gente faz? Se a gente envolve f' e essas coisas, faz sentido derivar essa expressão, né? Direto, porque vai aparecer os f' que a gente quer. Então isso dá 2g de x, g' de x, mais 2f de x, f' de x. Regra da cadeia, né? Passa para cima e deriva em ordem da regra da cadeia. O que acontece? F' de x daqui, ó, é g de x. Então isso aqui vai ser 2f de x, g de x. Só que, como f duas linhas de x é menos f de x, se eu derivar essa expressão aqui, eu fico que g' de x é igual a f duas linhas de x. Que f duas linhas de x é menos f de x. Então, isso é menos f de x. Então, eu posso substituir o g' por menos f de x. De forma que eu vou ficar que h' de x é igual a 2g de x vezes menos f de x mais 2f de x vezes g de x. Isso aqui vai ficar zero. Se a derivada é zero, isso me implica que h de x é uma constante. A derivada é zero quando a função original é uma constante. Então, h de x é constante. Ou seja, se h de 0 é 5, h de 10 também é 5. O que dá que essa alternativa é verdade. Ficamos, portanto, com 2 e 5 de verdade. O que nos marca a letra E. Essa questão só um adendo. G ao quadrado mais f ao quadrado, a soma ao quadrado, não lembra uma identidade? Seno, cosseno? Pois é. Essa questão, tu poderia ter pensado em achar... Se tu não conseguisse pensar nisso de derivar, pensar em achar que função que estabelece essa relação. Elas não são difíceis. É as funções trigonométricas seno e cosseno. Porque quando eu derivo seno, eu encontro cosseno. E quando eu derivo cosseno de novo, eu encontro menos seno. Isso obedece aquilo. Só que a questão é que o quadrado deles dá 5. Então, se tu fosse analisar direitinho, tu poderia ver que f de x pode ser raiz de 5 seno de x. E g de x pode muito bem ser raiz de 5 cosseno de x. Ah! Por quê? O que vai ser f'? Raiz de 5 cosseno x. E o que vai ser f duas linhas? Menos raiz de 5 seno de x. Viu como obedece? Ó? Tu fica aqui. G de x é igual a f' e f duas linhas de x é igual a menos f de x. Obedece essas relações. Aí tu só teria que fazer ao quadrado, né? Isso aqui dá constante, dá 5. Então quer dizer que h de x é 5 seno ao quadrado de x mais 5 cosseno ao quadrado de x. É uma constante. É 5. Ela tinha tudo a ver com trigonometria. Poderia ter feito assim. Poderia ter notado que será a relação fundamental trigonométrica se envolve seno e cosseno. Achar que função que obedece isso aqui, obedece que quando ele é 0, ele dá 5, teria que fazer isso aqui. E descobrir qual era a função. No caso, tu sabia que é uma função trigonométrica. Então, tu poderia dizer que... Podia partir assim. Eu sei que f de x é um a seno de x. E g de x é um a cosseno de x. E eu sei que h de x é a quadrado seno ao quadrado x mais a quadrado cosseno ao quadrado x.
Isso aqui dá a ao quadrado. Então, h de 0 eu sei que é 5, o que implica que a ao quadrado é 5, que dá que a é igual a mais ou menos raiz de 5. Aí você teria duas funções que poderiam obedecer, ou raiz de 5 sendo x, ou menos raiz de 5 sendo x. Poderia ter feito assim e ter descoberto que era verdade. Analisando uma função que obedece essas condições e ela fica constante. Ok? Então é isso. É a letra E. Espero que tenham gostado do bizu e tudo. Se gostou, compartilha, curte, comenta e critica qualquer coisa. Acho que não ficou tão bom esse vídeo também. Mas tentar melhorar os próximos. Eu queria fazer mais 2 antes da prova da escola naval mesmo. Boa sorte para quem for fazer. Espero que dê tudo certo. Um abraço, até a próxima.